Eu gostaria que toda a igreja, repetisse ou lesse o versículo de número 19 do capítulo 5. Versículo 19 do capítulo de número 5, no contar de 3, amém? 1, 2, 3 e... Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para os teus e anuncia-lhes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Nós sabemos que com o decorrer dos anos, o homem, na sua sabedoria, ele foi ajudando as pessoas, ou os demais, melhor dizendo, a entenderem melhor as Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, os pergaminhos antigos não tinham essa separação que temos hoje na Bíblia. Como capítulo, versículo, eram todos de uma vez só. Não tinha um epígrafe dizendo o que se tratava a cada capítulo, versículo. E com o decorrer dos anos, eles foram colocando para melhor o leitor da Bíblia entender a palavra do Senhor. Então, quando nós lemos essa passagem bíblica que fala a respeito do endemoniado gadareno, nós precisamos entender o contexto desse texto. E quando você começa a ler, você vai entender que a história, essa passagem, ela não começa simplesmente no versículo 1 do capítulo 5. Você precisa voltar um pouco a página da sua Bíblia e ir até o capítulo 4, para você poder entender um pouco melhor. E eu tenho certeza de que você vai entender um pouquinho melhor as Sagradas Escrituras nessa noite. Por isso, deixe o seu coração aberto, a Bíblia aberta, e vamos navegar nas Sagradas Escrituras. O capítulo 4, Jesus vai falar a respeito de algumas parábolas. E o versículo 1, nós vamos observar que Jesus está falando para uma grande multidão. Então nós vemos no capítulo 4 em destaque os ouvintes da mensagem do Senhor, os ouvintes daqueles que estão tendo a experiência de estar ouvindo Jesus, é uma grande multidão. Amém? Amém ou não amém? Maravilha. O capítulo 5 que nós lemos e os versículos a qual nós acabamos de mencionar aqui, Jesus agora não está em uma grande multidão. Jesus agora está conversando com apenas um homem. Então nós entendemos que no capítulo 4, Jesus está falando para uma grande multidão. No capítulo 5 e os versículos que nós lemos, nós vemos Jesus falar diretamente com um homem. Até aqui, amém? Maravilha, vamos lá. Nós vemos que Jesus, ele está falando para uma grande multidão e ele começa a falar algumas parábolas. E a primeira parábola que Jesus vai falar é a respeito que o semeador saiu a semear e a semente vai caindo em 4 tipos de terra. Nós vemos até então que alguns anos atrás, os escritores das Sagradas Escrituras colocaram na epígrafe a parábola do semeador. Mas quando você lê o texto, você entende que quem está em destaque não é o semeador. Quem está em destaque nessa parábola são as terras. Por quê? O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas o que vai mudando é os tipos de terra aonde a semente vai caindo. E dos 4 tipos de terra em que a semente cai, e nós, essa igreja é uma igreja que estuda a palavra de Deus, nós sabemos que a semente aqui representa a palavra.
A semente representa a palavra. Então nós vamos observar que a palavra cai em 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoas, mas dos 4, apenas um, a semente vai germinar, vai crescer, vai brotar e dar frutos. Amém? Então nós vamos observar que Jesus está falando para uma grande multidão. E Jesus já está dando uma grande lição quando ele começa a falar a respeito dessa parábola. Como assim, pastor? Ele está falando para uma grande multidão. Mas, infelizmente, não são a maioria da multidão que vai pegar a semente, guardar no coração e colocar em prática a palavra de Deus. Infelizmente, não é a maioria que vai pegar a palavra, vai guardar no coração e vai praticar a palavra de Deus. Jesus, ele continua falando, e você precisa estar atento, porque quando chegarmos no capítulo 5, você vai começar a entender o capítulo 4. E no capítulo 5, Jesus está falando agora a respeito dessa multidão também, dando uma grande lição, quando ele fala a respeito dos 4 tipos de terra. Que os 4 tipos de terra recebem a palavra, mas apenas um é que vai absorver, vai dar frutos e vai gerar frutos e vai viver aquilo a qual a palavra está sendo enviada. A segunda parábola que Jesus vai falar é a parábola da candeia. Repita comigo assim: parábola da candeia. Ele começa dizendo que a candeia, ela foi posta ela foi feita não para estar debaixo da cama, mas ela precisa estar no lugar certo. A candeia, aleluia, ou seja, uma luminária, ela precisa, para iluminar o ambiente, ela precisa estar em um lugar visível, no alto, para que ela possa iluminar o ambiente. Ela não pode estar coberta, ela não pode estar debaixo de uma cama. Então nós vamos observar aqui que Jesus, nessa parábola, ele está dizendo que, em outras palavras, para que as pessoas possam entender ainda mais nos dias de hoje, é que aquela candeia, ela está no lugar errado, ela precisa estar no lugar certo, e o lugar certo dela não é debaixo da cama, o lugar certo dela é no alto. É para que possa iluminar todo o ambiente. Eu peço que vocês segurem aí todo instrumento, bem silêncio, já vocês entram, rapidinho. Escute só, preste muita atenção. Aí Jesus vai falar a respeito da terceira parábola, a parábola da semente. E ele vai deixar claro que a semente, ela não gera nada se ela ficar na mão do semeador. Ela só começa a ter efeito, ela só começa a germinar, ela só começa a crescer, ela só começa a brotar quando ela sai da mão e cai na terra e começa a brotar. A outra parábola que Jesus vai falar, ele vai falar a respeito da parábola do grão de mostarda, dizendo: olha, o grão de mostarda ele é pequeno, é a das menores sementes, mas quando ela é semeada, ela cresce de um jeito, ela tem uma proporção tão grande, falando que assim também é o Evangelho. O Evangelho não começou na igreja de Itaguaçu. A igreja do Itaguaçu, na Ilha Bela, não começou assim com esse templo grande. Diz a história da igreja que ela era menor e ela foi crescendo. Eu tenho certeza que não começou aqui, começou na casa de alguém. E assim foi crescendo, crescendo e vai crescer mais ainda para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Maravilha! A Bíblia diz que Jesus fala essas parábolas. E agora, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, naquele mesmo dia. Como assim, pastor? Naquele mesmo dia que Jesus estava falando estas parábolas para aquela grande multidão, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer assim, ó, vamos passar para o outro lado, vamos atravessar a margem, vamos para o outro lado.
O texto é bem claro no verso 35, se você puder acompanhar, vai dizer assim, ó, e naquele dia já estava tarde. Diga comigo assim, já estava tarde. Aleluia. Tarde para quem, pastor? Para o escritor que está mencionando, ou por muita gente que estava ali naquele dia. Isso quer dizer que o dia já estava findando. Mas para mim, para você, pode ser tarde demais para muita coisa, mas para Jesus ainda dá tempo. Será que você pode falar para esse irmão que está pertinho de você? Não é tarde demais para Jesus, viu? Pastor, o senhor não conhece o meu casamento, a crise que eu estou vivendo, o senhor não sabe a crise que eu estou passando espiritual, o senhor não sabe a crise que eu estou passando financeira, mas a palavra de Deus está dizendo para alguém aqui, não é tarde demais. Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz assim, vamos atravessar para o outro lado. E a palavra do Senhor vai dizer que eles estão indo. E quando eles estão atravessando, quando eles estão indo para o outro lado, a palavra do Senhor diz que se levanta um grande temporal, no verso 37. Se levanta um grande temporal. Se levanta um grande temporal. Observe que esse temporal, quando você começa a ler o texto, o contexto, você começa a entender que esse temporal não é algo natural. Esse temporal é uma atuação maligna, para que pudesse impedir de Jesus chegar lá do outro lado. Mas, guarde isso no seu coração, quando Jesus decide fazer algo, nem o inferno detém. Vou repetir, tá bom? Quando Jesus decide fazer algo, ninguém detém, nada detém, ninguém para quando Jesus decide fazer algo. Você acredita nisso? Diga amém. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor que os discípulos ficam aterrorizados, com medo, porque as ondas estavam entrando dentro do barco. Chegam para Jesus, Jesus dormindo. Chegam para Jesus, Jesus dormindo. E olham, o Senhor não se incomoda que nós vamos perecer? As águas já estão entrando dentro do barco. Jesus levanta, repreende o vento, olha para o mar e diz, cala-te. Aquieta-te, na mesma hora. Você pode dizer comigo assim, ó, na mesma hora. O vento se aquietou. Quando Jesus falou, irmãos, foi na mesma hora. A palavra do Senhor diz que quando o vento se aquieta, o versículo de número 39 diz assim, que houve uma grande bonança. É daí da onde criaram aquele ditado bem popular, que depois da tempestade vem a bonança. A palavra do Senhor vai nos dizer que os discípulos ficam um olhando para o outro, de boca aberta. Um olha para o outro e diz assim, mas quem é este? Presta atenção aqui. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observe que vem o empecilho, a tempestade, para impedir Jesus de chegar aonde ele queria chegar. Mas nem a tempestade impediu Jesus de chegar. Agora, nós vamos entrar no capítulo 5. E vai dizer assim, ó, e chegaram. Observe que tudo isso, irmão, é no mesmo dia. E chegaram a outra margem, a província dos Gadarenos.
Quando eles chegam, a Bíblia diz no versículo 2 assim: e saindo ele do barco, logo ao seu encontro, saiu-lhe um homem do meio dos sepulcros, que ele tinha um espírito imundo, e fazia a sua morada nos sepulcros. Nem cadeias o podiam prender, porque muitas das vezes prendiam ele, mas os grilhões e as cadeias não conseguiam segurar e deter aquele homem. E sabe o que eu acho lindo? Que o verso 4 vai dizer assim: ninguém podia amansá-lo. Ninguém podia amansá-lo. Nós precisamos extrair aqui algumas lições. Este homem estava cheio de demônios. A Bíblia diz que dentro desse homem havia uma legião. Uma legião, ela tem média de 6.000. Então, nós vamos observar que dentro do corpo daquele homem havia uma média de 6.000 demônios. Quantos demônios eu falei, irmãos? Era muito demônio dentro de um homem só. Preste muita atenção. Ele estava endemoniado. E a Bíblia diz que ele fazia a sua morada. Que isso? Era onde ele morava. Morava na onde, pastor? Nos sepulcros. Sepulcros é lugar de gente tá fraco. Sepulcro é lugar de gente morta. Mas ele estava morto? Não, ele estava vivo e endemoniado. Ele pode até estar endemoniado, mas não estava morto. Estava endemoniado, mas não estava morto. Ele estava morando em um lugar de gente, mas ele não estava endemoniado, mas não estava morto. Pastor, a situação em casa lá, o negócio está pesado demais, está difícil demais, o senhor não conhece. Aquele ali é só o sangue do cordeiro, deve ter demônio saindo até pela orelha. Calma! Ele pode até estar cheio de demônio, mas não está morto. O que está acontecendo aqui? Ele está vivo. Está cheio de demônio, mas está vivo. Está cheio de demônio, mas está vivo. Observe aqui, olha só. Você lembra o capítulo 4 a respeito da candeia? Que a candeia, ela estava no lugar errado. Esse homem está endemoniado, não está morto, mas ele está vivo. E está morando no meio dos sepulcros, que é lugar de gente morta. Ou seja, ele está vivo, mas está morando no lugar de gente. Ou seja, ele está vivo, mas está morando no lugar de gente. Pastor, o que isso quer dizer? É que ele está no lugar. Ele está morando no lugar errado. Só que tem um negócio. Jesus está chegando para colocar as coisas no lugar certo. Vou repetir porque só meu lado direito deu glória. Deus está falando com alguém aqui para sua casa, para sua família. Jesus chegou para colocar as coisas no lugar. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. A palavra do Senhor vai dizer: ninguém o podia amansar, mas Jesus chegou. E Jesus é especialista de fazer o que ninguém faz. Ninguém podia amansar, mas Jesus chega. Quando ele chega,
A palavra do Senhor no versículo 5 vai dizer que este homem cheio de demônios andava de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, se ferindo com pedras. Mas, quando ele viu Jesus sair do barco, irmão, vamos lá. As últimas palavras dos discípulos, antes de Jesus sair do barco, as últimas palavras dos discípulos, antes de Jesus sair do barco, qual foi? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Ei, não é irmãozinho novo convertido, não, é discípulo, tá? Que já está andando com Jesus, já está curando com Jesus, já está vendo milagre, já está vendo um monte de coisa acontecer. E eles estão no mesmo barco. No mesmo barco com Jesus. Quando Jesus faz o milagre, um olha para assim, mas rapaz, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando Jesus sai do... Não, eles estão com Jesus, mas ainda não conhecem Jesus. Irmão, pastor, o que isso quer dizer? É que tem gente que está na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, mas ainda não conhece. Mas ainda não conhece. Quando Jesus sai do barco, pisa na terra, lá vem aquele endemoniado cheio de demônio correndo, chega diante de Jesus e se prostra. E a palavra diz que ele se prostra adorando a Jesus. E quando ele está adorando a Jesus, ele diz: que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ô irmão, pensa comigo aqui, ó. Discípulo está andando com Jesus, está caminhando com Jesus, estava no mesmo barco que Jesus, e quando Jesus faz um milagre, um olha para o outro e diz: mas que homem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quando Jesus sai do barco, um homem cheio de demônio, olha e diz assim, ó, eles podem não saber quem tu és, mas eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia, aleluia. Jesus olha para ele assim: sai, rapaz, você vai sair daí. Ele diz: calma, Senhor, calma. Não expulsa a gente, não. Não manda a gente sair dessa província, não, que está legal. Você sabia que tem demônio, irmão? Que ele fica no meio de certas igrejas, no meio de certas cidades, e eles não querem sair. Jesus olha para ele assim: qual é o teu nome? Aí ele fala assim: nós somos legião, porque somos muitos. Senhor, o Senhor vai expulsar a gente daqui, mas não, só expulsa do corpo. Deixa a gente nessa província aqui, nesse lugar, está tão bom. Você lembra as parábolas anteriores? Vamos recapitular a candeia. Que a candeia estava no lugar. E quando Jesus fala da candeia, ele fala assim, ó, tudo que está oculto será revelado. Porque a luz vem para revelar o que está oculto. Então algumas coisas vão começar a ser reveladas aqui. Aí os demônios falam: Senhor, deixa a gente entrar nesse meio, nessa manada de porcos aqui. Vamos entrar nos porcos? Eu abro até um parênteses para brincar com alguns palmeirenses que, está vendo, isso já não é de Deus desde agora. Volta aqui, volta a brincadeira, fecha parênteses aí, vamos lá. Deixa a gente entrar nesses porcos aqui. Deixa a gente entrar, porque Jesus falou assim: tá bom, tinha quantos porcos? 2.000 porcos. Quantos porcos? Então, se é uma legião, uma matemática bem simples, com certeza, para cada porco tinha um demônio no mínimo. Então era muito demônio. Jesus disse assim: tá bom, então vai, sai. Saiu. Os demônios entram naqueles porcos. Eles caem no precipício, no meio do mar.
Aqueles homens que estavam cuidando dos porcos, olham aquela situação, correm para a cidade e vão avisar as pessoas: olha, vocês não sabem o que aconteceu, sabe aquele homem que estava causando aqui? Apareceu um homem, chegou, expulsou aquele espírito dele, eles entraram nos porcos, os porcos caíram no precipício, acabou-se. O povo volta, e quando agora eles estão voltando para ver aquele homem que diz a Bíblia que ele andava de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, não tinha paradeiro. Quando eles chegam, a Bíblia diz assim: e aquele homem estava sentado. Jesus estava mudando a vida daquele homem, dizendo assim: agora você vai ter um paradeiro, agora você vai ter estrutura, porque você ficava andando para lá e para cá. Andar para lá e para cá fala de uma vida que não tem estrutura, não tem raiz. Mas Deus estava dizendo para ele assim: agora eu vou te dar raiz, agora eu vou te dar estrutura. Quando eles olham para aquele homem está sentado, vestido, e veste na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Olha, você não tinha condição de estar diante de Deus, mas agora você está. Tem mais, como assim? E estava em perfeito juízo, consciente. Porque o negócio todo é aqui, irmão, ó. Se aqui não está bem, o resto todo começa a dar ruim. E agora ele está consciente, vestido, sentado. Quando aqueles homens chegam e vê aquele homem que outrora era um endemoniado, sentado, vestido e em sã consciência, eles olham aquele homem, mas ele agora deixam de olhar para o homem e começam a olhar para os porcos. Meu Deus, que prejuízo tivemos! Aí a Bíblia sagrada, irmão, olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que eles começaram a rogar: Senhor, vai embora daqui. Sua presença aqui não trouxe alegria, não, trouxe prejuízo. Era melhor deixar ele endemoniado no cemitério do que dar um prejuízo de 2.000 porcos. Senhor, pode voltar, pode ir embora. A gente não precisa aqui, não. Que isso, pastor? É aquilo que está em oculto, começa a ser revelado. Que isso, pastor? Está sendo revelado o que estava no coração do povo daquela cidade. Eles não estavam preocupados com pessoas. A preocupação deles eram coisas. Eles não ficaram felizes porque aquele homem agora está liberto. E esse é um grande perigo que eu e você podemos cometer. E eu peço a Deus para que esse sentimento não reine dentro do nosso coração. Como? É que quando a gente começar a perder a alegria de ver alguém ser salvo, aquele povo, aquela cidade, em vez de ficar alegre porque Jesus transformou a vida daquele homem, se preocuparam mais com os porcos do que com aquele homem. É por isso que eu me preocupo quando eu vejo alguém, irmão, vindo aqui na frente e voltar para Jesus. Irmão, pode ser a 25ª vez dele voltando para Jesus. Eu vou me alegrar do mesmo jeito. Quando aquela pessoa vem aceitar a Jesus, quando a pessoa vem voltar para Jesus, tem gente que está assim, ó. Oh, que legal. Parece que nada está acontecendo para ele. Que isso, pastor? Essa síndrome dos gadarenos está reinando dentro do coração de pessoas. Eles não se preocuparam com aquela vida, com aquela alma. Agora, Jesus ouve aquele pedido e diz: tá bom, eu vou embora. Jesus vai embora.
quando Jesus está indo, aquele homem que outrora estava cheio de demônio, vai junto com Jesus. Jesus com seus discípulos vai entrando no barco. Quando Jesus pisa, o endemoniado, aquele homem, o gadareno, que era endemoniado, quando ele vai pisar, Jesus fala assim: oxe, o que está fazendo aqui, rapaz? Não, Senhor, vou contigo. Estamos juntos, é nós. Onde tu fores, irei, é nós, vamos lá, vamos arrebentar, vamos com tudo, agora estou livre, liberto. Jesus falou assim: não. Você vai voltar para a tua casa. Está fraco. Você vai voltar para a sua casa. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua casa. Não adianta você ser profeta para os outros na rua e não ser profeta para a sua. Não adianta você ser sacerdote para os outros na rua e não ser o sacerdote na sua casa. Não, rapaz, você vai voltar para a sua. Você vai voltar para o meio dos teus. Observe que Jesus contou toda essa história, passou por uma tempestade só para ir atrás de um homem. E eu acho lindo, irmão. Porque quando Jesus diz assim: você vai para a tua casa e começa a anunciar quantas coisas o Senhor fez por ti. Como Ele teve misericórdia de ti. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Pastor, o que é Decápolis? Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Quantas cidades? 10 cidades. Então você lembra as parábolas de Jesus? A semente foi lançada, caiu no coração daquele homem, e um homenzinho só. Começou a anunciar, um homem só, começou a anunciar o reino, o evangelho, Jesus que liberta, transforma, começou a libertar para 10 cidades. Aí eu começo a lembrar o que Jesus estava falando assim, a respeito da parábola, o grão de mostarda é pequenininho. Mas quando ele começa a crescer... Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus não erra, irmão. Você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo? Segurar na mão de alguém que está perto de você? E dizer para esse irmão assim: ó, Deus não erra. Fala de novo assim: Deus não erra. Ele te escolheu. Oh, glória ao nome de Jesus. Vou repetir, tá bom? Deus não erra. Ele te escolheu. Pastor, mas quem sou eu? Um desprezado da sociedade. Na família ninguém me dá valor, ninguém liga para mim. Mas Deus está dizendo assim: vai ser através de você. Vai ser através de você que eu vou fazer uma grande obra. Vai ser através de você que eu vou fazer um grande milagre. Aleluia. Quem sabe ali as pessoas olhavam assim: esse aí é só mais um. Jesus falou assim: você não é mais um não. Você vai voltar para a tua casa. Vai para a tua casa, porque a tua casa vai ver o que eu fiz na tua vida. Você vai avisar para o vizinho da esquerda, da direita. Você vai avisar para o teu bairro, para a tua cidade. Só que a cidade ficou pequena para aquele homem. Aí ele avisou para outra cidade, e a outra cidade ficou pequena para aquele homem. E ele avisou para outra cidade. Quando foi ver, ele avisou para 10 cidades. O que? Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus restaura. Alguém pergunta: como assim? Quem é você? Eu era aquele homem que estava endemoniado. Ninguém segurava, ninguém dava jeito. Só que ele chegou para dar jeito.
Ele chegou para colocar as coisas no seu devido. E eu finalizo dizendo para alguém: Deus está colocando as coisas na tua casa, na sua família, no seu devido lugar. O lugar do teu filho não é no bar. O lugar do teu filho não é nas drogas. O lugar do teu filho não é na biqueira. O lugar do teu filho é contigo na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Deus vai começar a colocar as coisas no seu devido lugar. O lugar do teu marido não é dormindo no sofá, é dormindo na cama junto com você. Ah, pastor, mas estamos bicudo. Bicudo é mais fácil, que dois bicudos se beijam mais fácil. Deus vai começar a colocar as coisas no seu devido. Amém? Agora eu quero orar com você, com a sua família. E se você puder, em nome de Jesus, fique em pé. Fique em pé em nome de Jesus. Se você puder, procure a sua esposa, procure seu esposo, pai, mãe, filho, procure algum familiar. Fique junto com ele, fique junto com ela. E como nós temos feito nesses domingos, quero que você ore agora.